Marco, deixa eu te trazer um dado que eu achei extremamente relevante da pesquisa XP e PESP de hoje, que justamente perguntou para as pessoas qual seria a característica ideal, a mais importante para um candidato. E de todas as características, a que ficou em primeiro lugar foi a honestidade, com 81% dos entrevistados. A minha pergunta é bem objetiva para você. Nós tivemos inúmeros casos de corrupção nos governos do PT, a Operação Lava Jato. Como é que o Lula aparece em primeiro lugar com esse número de que as pessoas buscam mais honestidade? Como é que isso, que fenômeno é esse que acontece? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bem, é uma excelente pergunta, Paulo, porque você coloca em xeque não só os critérios metodológicos utilizados pelos institutos de pesquisa, como essa seria uma vitória, por exemplo, dentro da sua pergunta, seria uma vitória da esquerda conseguir realizar a equivalência moral entre Bolsonaro e Lula? A campanha difamatória, então, foi exitosa? Eles já estão colhendo os louros disso? Então, partindo da premissa que a pesquisa é verdadeira. Então, eles estão colhendo os louros disso. Eles conseguiram aquilo que eles almejavam, de colocar na mesma balança, com o mesmo peso, dentro da mesma classe, os dois que estão disputando a presidência com reais chances de ganhar. O Lula, e a gente não precisa apresentá-lo como o chefe de uma quadrilha que assaltou o país, e o Bolsonaro, que você tem aqui as teorias pipérnicas conspiratórias, que ele tira do bolso, cada semana ele tira uma diferente, nada resta comprovado, nada resta julgado, nada transitou em julgado, e ele já fala em tudo que você pode imaginar, tratoraço. Bíblia, como é que é, do Ministério da Educação, Pastor Gate. Aí vem trazendo os nomes. Eles não estão preocupados em provar nada. O êxito deles, o ganho deles é o seguinte: se eles conseguirem pegar uma parte do eleitorado e deixar com aquele receio de que pode ser a mesma coisa, eles já ganharam. Então, se eles conseguirem empurrar a dúvida para o eleitorado, a vitória já é deles. Agora, claro, mesmo com tudo isso, Paulo, eu ainda questiono muito os institutos de pesquisa e a eficiência desse método, porque é presumir que o povo é muito burro. Eu não acho que o povo é burro. Eu acho que o povo não gosta de ser roubado. Ninguém gosta de ser roubado. E quando você, basta afirmar isso para entender que o brasileiro está inclinado à reeleição do Bolsonaro. E você vê isso pela movimentação nas ruas, pela mobilização das pessoas nas ruas. E até a gente estava fazendo mais um podcast com o Benê Barbosa e ele estava falando sobre o referendo do Estatuto do Desarmamento. E é engraçado porque todas as pesquisas pré-referendo davam que ia ganhar. Ou seja, o Estatuto do Desarmamento ia ser válido, ia ser consagrado pela população como uma legislação válida. E foi o contrário. Só que como o Brasil é o país das bizarrices e dos contrários, mesmo perdendo o referendo, o Estatuto do Desarmamento se manteve de maneira arbitrária, forçada, goela abaixo na população. E é exatamente isso que a gente não quer, fazendo um paralelo aqui com as eleições. Então a gente quer, sim, um ambiente eleitoral que seja limpo, que seja translúcido, cuja contagem seja pública, que é o apelo que o Serrão faz, e eu concordo. E eu entendo que, de fato, o que a esquerda tem e que serve de um apelo, infelizmente, a esquerda é como se fosse uma droga, sabe? Nossa crack. Senhora. É como se fosse um vício em crack. Vício de comparação. Mas posso explicar? É como se fosse de comparação. É como se fosse o vício numa droga. O pessoal fica viciado em deixar o representante público, o agente público, o líder político decidir por ele. Então, tem muita gente que, quando você consegue amedrontar a pessoa e falar, escuta, Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, vota em mim que eu vou cuidar de você, e esse é o discurso da esquerda, eu vou cuidar de você, eu não quero te dar liberdade, eu vou tirar as armas de circulação, eu não quero te dar liberdade para decidir se você pode ter arma ou não. O Estado vai cuidar de você. É um discurso eminentemente assistencialista. Sim. E isso é sedutor para muita gente que não liga para a política. Então, o apelo dele está nisso, em jogar com medo das pessoas e com falsas informações estatísticas.